Desembargador, antes de mais nada, seja muito bem-vindo à CBN. Muito obrigado, Joyce. Um abraço a todos os ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui. E agora eu quero essa curiosidade, a origem do seu sobrenome. É alemã, né? Alemã mesmo. Sou alemão. Eu gosto de contar uma história engraçada. Aqui no Brasil eu preciso soletrar esse sobrenome. Lá na Alemanha eu preciso soletrar o Célio. O Célio, exatamente. Tem o seu outro lado também. Bom, Justiça do Trabalho acaba sendo foco e não tem como não perguntar para o senhor sobre a sua nova gestão. O objetivo é fortalecer essa questão da conciliação. A Justiça do Trabalho acabou ganhando um grande destaque em função disso. Não é de agora, nos últimos anos, ganha cada vez mais espaço. É esse fortalecimento o seu grande objetivo na gestão agora? Sem dúvida nenhuma, a conciliação é uma marca já da Justiça do Trabalho ao longo de toda a sua existência, mas nós percebemos que existe ainda um espaço para melhorar aquilo que já é muito bom pela reação das pessoas, a reação das partes, que podem escolher uma decisão que seja mais adequada, uma solução mais adequada para o seu caso, ao invés de vir o juiz e decidir por elas. A gente costuma dizer que o bom acordo é uma sentença escolhida pelas partes, assim como a boa sentença é um acordo que o juiz impõe às partes. E o fato da conciliação ter se tornado, tem Semana Nacional, tem iniciativa aqui no Paraná, se percebe de fora essa união. Dá para trazer também um balanço, na sua opinião, sobre 2023? Foi um bom ano nesse quesito conciliação aqui no Estado? Sem dúvida nenhuma. Nós temos uma marca de 50% dos processos são resolvidos por conciliação, o que é um número excelente, mas que pode ainda melhorar. E isso tem duas grandes vantagens. Isso torna tudo mais barato e mais rápido em termos de custo do judiciário. Isso tem um efeito grande no custo da máquina. Existem empecilhos que possam acabar freando ou dificultando essa conciliação? Porque justamente quem está de fora parece ser justamente uma alternativa para acelerar, para ter um desfecho mais positivo e rápido. Existem empecilhos ainda que podem frear de interesse das partes ou não? Queria que o senhor também contasse esse contexto. É justamente isso. Às vezes o interesse, até uma certa estratégia de alguma das partes de não querer fazer o acordo, achando que a demora para o empregado possa ser positiva, porque os índices de correção são mais altos. Isso vira uma espécie de poupança estratégica. E para o empregador que não quer cumprir a lei e que prefere procrastinar o processo. Mas são situações extraordinárias, são situações negativas, quando a regra, na verdade, é justamente o desejo que as pessoas têm de resolver isso aqui. Então, todos os canais estão abertos e precisam estar abertos para aqueles que querem resolver o processo dessa forma. Para o ouvinte da CBN que está nos ouvindo agora, são todos os tipos de caso que param na justiça que podem ser justamente resolvidos por meio da conciliação? Sem dúvida nenhuma. A não ser que fosse o caso de algum direito indisponível, que é muito raro, normalmente são direitos patrimoniais e que podem ser solucionados pela conciliação. E hoje, qual é a principal demanda que para na Justiça do Trabalho? A gente ouve muito da questão de pagamento de horas extras, de cumprimento ali, às vezes, da jornada que acaba sendo excessivo, o pagamento também dessa questão dos direitos. A gente está numa época de 13º, não é mesmo, desembargador? Acabam sendo quais as principais questões hoje que vão para a Justiça? A nossa tradição histórica, isso não mudou agora, horas extras e verbas rescisórias. São duas situações, especialmente no fim do contrato de trabalho, quando a empresa não consegue mais continuar o contrato, quando o trabalhador não tem interesse, eventualmente, e aí vem um problema com o pagamento das verbas rescisórias. E são essas duas matérias que geram um pouco de problema. Ultimamente, nós temos uma novidade convivendo com essas novas formas de prestação de serviço, novas formas de trabalho, decorrentes da tecnologia. Isso também é um assunto muito interessante e uma novidade para a gente. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, sobre essas novas relações de trabalho. Aqui na CBN eu estou recebendo no estúdio o desembargador Célio Vorce Valdraff, que é um novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, é a área aqui do Paraná, e ele está nos falando mais sobre essa nova gestão. Ele toma posse amanhã, sexta-feira, dia 1º de dezembro, e vai comandar a principal instância aqui no Paraná da Justiça do Trabalho. Sobre essas novas relações, eu também queria, ainda sobre as reclamações que chegam à Justiça, falar dos assédios. A gente antigamente tinha um pouco de característica, parece, do assédio moral, quem sabe até sexual, mas
Como hoje isso vem sendo reportado para a Justiça? Existe ainda dificuldade, desembargador, de provar, de defender dessas situações? É complicado? Essa é uma situação sempre delicada. É muito difícil a vítima conseguir reagir e provar exatamente as suas alegações. Lentamente a gente vai criando uma cultura, para começar, uma cultura de compliance nas empresas, criando políticas internas para reprimir esse tipo de exagero, esse tipo de excesso. A gente já percebe o que há de muito positivo aí nas empresas, uma cultura nesse sentido que é necessário e importante. E por outro lado, das pessoas, das vítimas, procurarem os seus direitos pelos meios existentes, pela advocacia, pelo sindicato, pelo Ministério Público do Trabalho, né, para, de fato, criar uma cultura de proteção em relação a esse tipo de abuso. Em relação a essas novas formas de trabalho, a gente tem muita terceirização, temos muito home office, muita prestação de serviços ou a execução do trabalho de forma online, remota. Como também o senhor está vendo isso? Estão sendo criadas novas situações que os juízes estão tendo que analisar, observar, criar novas jurisprudências? Como é que está sendo isso também? Sem dúvida, a grande dificuldade está em adaptar uma legislação que é de 1943 para uma realidade que é de 2023. E isso, de fato, tem uma diferença aqui que desafia os juízes do trabalho. Nós temos que adaptar e encontrar soluções que sejam justas, que protejam as partes, tá? E, por outro lado, que permitam a produção de riqueza. O direito do trabalho, a justiça do trabalho precisa conviver sempre com essa questão. De um lado, proteger o trabalhador, mas do outro lado também proteger a empresa séria, a empresa que cumpre a lei e que gera emprego, também precisa ser protegida, em detrimento do capital parasitário, daquele que está aí para explorar e daquele que causa problemas até na concorrência. É uma espécie de proteção do mercado de uma maneira geral. Esse papel é muito importante também, especialmente com essas novidades. Tá? Essa questão aí de prestação de serviço por aplicativo é um tema Nossa, a gente viu inclusive em São Paulo a questão do Uber, né, das relações de trabalho. Aqui no Paraná, em algum momento, pode chegar também essa discussão, não, desembargador? Nós já temos casos, já temos questões que foram propostas, questões que foram julgadas, a jurisprudência ainda está um pouco dividida em relação a esse assunto, mas o ideal em relação a esse assunto é que o legislativo viesse para resolver, dizer quais são os direitos que existem, quais são os direitos que não existem, inclusive para proteger o usuário. Esse é um problema delicado ainda, essa questão não está muito bem resolvida do ponto de vista legislativo. E é preciso colocar limites para que isso de fato corra bem, para que isso funcione bem, porque é uma forma de gerar empregos, de gerar riqueza e que veio para ficar. A gente tem que reconhecer isso tudo. Agora, também, desembargador, a gente está falando da tecnologia numa forma que pode ajudar não só a Justiça do Trabalho em si, o sistema, mas também o trabalhador e a empresa. Exemplo disso são as audiências por teleconferência, de maneira à distância. Como isso hoje está sendo empregado e tem o objetivo também na sua gestão de ampliar ou aprimorar esse tipo de tecnologia, de ferramenta? Sem dúvida, a tecnologia é uma proposta muito importante para o judiciário de uma maneira, para o direito de uma maneira geral e para o judiciário. 2023 foi o ano da inteligência artificial. Nós nos demos conta da realidade concreta que a inteligência artificial se apresenta. Mas já tínhamos, por conta da questão da época da pandemia, os atos telepresenciais, então as audiências telepresenciais. Que também é uma novidade que facilita, e tudo que facilita o acesso precisa ser estimulado. É o caso do ato telepresencial, mas também da inteligência artificial. Porque isso tem uma grande vantagem em termos de aceleração e de redução de custos. Todos os atos que possam ser realizados pela inteligência artificial economizam tempo e pessoas. Isso já está sendo empregado ou vai ser empregado no TRT, a inteligência artificial, para ajudar nesses processos? Um exemplo disso, nós temos um projeto específico, que é o projeto Solária, que utiliza robôs para a realização de atos processuais padronizados. Aquilo que é meio igual em relação a todos os processos, e a gente tem levantamentos até do número de horas que economizamos. Foram mais de 70 mil horas de trabalho que a gente conseguiu economizar com o uso de 18 robôs. Você imagine quando a gente conseguir difundir isso ainda mais, porque esse universo é infinito e gera um efeito muito positivo na duração dos processos. A gente tem estatísticas que demonstram o encurtamento dos prazos, especialmente no primeiro e no segundo grau.
Então, olha só essa novidade. Eu, pelo menos, fiquei surpresa, não sabia já dessa aplicação, dessa questão de tarefas repetitivas serem feitas pela inteligência artificial, pelos robôs, entre aspas, e o desembargador Célio Vorce Valdraff contando pra gente também, ele que está assumindo a presidência do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, a partir de amanhã. Além dessas questões de tecnologia e das novas relações de trabalho, qual também vai ser o seu destaque na sua gestão, desembargador? Porque a gente lida com uma estrutura da justiça bastante grande em todo o Paraná. Ainda tem regiões, por exemplo, do estado em que essa atuação da justiça precisa ser fortalecida ou vai ser fortalecida na sua gestão? Veja, o estado do Paraná é todo ele atendido pela Justiça do Trabalho. Não há um único município, uma única cidade paranaense que não tenha a competência da Justiça do Trabalho para resolver essas questões. Mas, de qualquer forma, a inclusão por meio da informática, por meio de ferramentas cada vez mais aperfeiçoadas, é uma das propostas mais claras para essa minha gestão. A parte disso, nós temos que nos preocupar também com o tema da execução e com o tema da abertura do judiciário para a sociedade. Nós costumamos dizer no judiciário o seguinte, de que o juiz precisa parar de olhar para o espelho e começar a olhar para a janela. Nós precisamos conversar com a sociedade, né? Hoje em dia, o tempo do juiz que só falava no processo, só falava nos autos, está superado. Hoje em dia, o juiz precisa explicar as suas decisões, justificar por que decidiu. Eventualmente, até as pessoas podem não concordar, mas precisam conhecer os argumentos que levam a essas soluções. Evidentemente, e aqui é importante destacar, isso não é um pretexto para o exibicionismo judicial que a gente eventualmente vê em alguns lugares. Tem sabe? esse outro lado também. Mas isto é um exagero, mas não significa que o juiz não deva vir à sociedade, conversar com as pessoas e explicar as razões que levaram às suas decisões. Isso é muito importante. Esse toque que o senhor nos deu aqui, abordando esse assunto, é muito importante porque a gente às vezes tem notícias, infelizmente, como agora recentemente de Santa Catarina, da atuação de uma juíza, né, sobre a questão de uma testemunha de uma pessoa, e muitas vezes as pessoas não sabem se portar, ou elas ficam até com medo e nervosas. Essa questão do nervosismo na Justiça do Trabalho, como também os juízes, a equipe, podem acolher essa testemunha ou essas pessoas, porque muitas vezes elas estão machucadas pela questão. Eu digo aqui o exemplo grande do assédio. Sem dúvida. Muitas vezes a gente já recebeu relato de pessoas que não conseguem, às vezes, estar na mesma audiência daquela pessoa que cometeu o assédio contra ela. Entra nisso também desse acolhimento que o juiz também deve ter, que a estrutura em si deve ter para essas pessoas, para situações, e lidar com situações delicadas que infelizmente aparecem. Tudo isso passa pela capacidade de conversar, né? De conversar, de ouvir, porque a boa conversa começa ouvindo bastante tudo aquilo que as pessoas têm a dizer. E levar em consideração essa dicotomia, essa diferença entre uma audiência presencial e uma audiência telepresencial, que também é um assunto muito delicado. São duas questões que já apresentam esse desafio da capacidade de comunicação do juiz. O juiz, hoje em dia, passou a ter que ser um comunicador também. A gente fala toda quarta-feira, a gente tem uma coluna aqui, desembargador, sobre comunicação pessoal e fala sobre isso. Como essa habilidade precisa ser trabalhada, aprimorada por todos nós, independentemente de função, de cargo, de hierarquia, porque é bem isso, passa pela comunicação. Desembargador, eu queria uma última palavra do senhor para quem está nos ouvindo, que esteja numa situação dessa de dependência, entre aspas, da Justiça do Trabalho, e também a sua perspectiva. Afinal, estamos no final do ano, dá para fazer já um balanço, mesmo o senhor assumindo agora, de como foi 2023 e o que o senhor espera de 2024? Pois não. Olha, eu quero dizer que a Justiça do Trabalho está e tem que estar à disposição das partes, insisto isso, tanto do empregado quanto do trabalhador e do empregador, da empresa, especialmente essa empresa que precisa ser preservada para criar empregos, para criar riqueza. Essa é uma primeira questão que é importante destacar sempre. E, em segundo lugar, dizer que 2023 foi um ano de muitos desafios. Nós voltamos aos processos usuais depois da pandemia, e esse retorno foi um retorno difícil para
todas as instituições, para as empresas, inclusive, se adaptar a essa realidade antiga com as novidades que foram propostas. A tecnologia ajudou bastante, mas desafiou bastante. E acho que nós estamos conseguindo chegar agora, entrar em 2024 já com muito mais clareza de tudo que vem aí pela frente, que é um caminho sem volta da tecnologia, da comunicação e da conciliação. Só para a gente fechar agora, o senhor citou dessa questão da pandemia, da retomada, e falávamos aqui de tecnologia, de novas formas de trabalho. Como a Justiça do Trabalho, o TRT em especial, sentiu essas demandas a partir da pandemia? Porque a gente teve uma adaptação imediata, teve a questão do home office, teve a questão, muita gente reclamou que não tinha mais horário para nada, era muito acionada, inclusive, né, pelas plataformas digitais. Isso está vindo agora também? Está sendo sentida pelas varas do trabalho, de demandas do trabalhador? Sem dúvida, nós falamos aqui da questão das novas formas de trabalho e essa é uma das questões que vem se apresentando. Veja, só para que você tenha uma ideia, isso é uma realidade tão presente, hoje em dia 100% dos processos da Justiça do Trabalho são digitais. Nós já não trabalhamos mais com papel. As pessoas já não trabalham mais com algo que não seja a informática, ainda que não tenham nenhuma vinculação a isso. E isso gera consequências e frequentemente gera problema, porque é um assunto que se chama da desconexão. A pessoa não consegue mais se desligar da realidade do trabalho 24 horas por dia. E isso gera consequências, gera eventualmente até adoecimento e isso se reflete numa ação trabalhista às vezes. A gente também tem essa questão da saúde mental, não entramos nisso, mas é uma das consequências disso também, né? Desembargador, muito obrigada por ter estado conosco, sucesso nessa sua gestão e vamos também acompanhando essas evoluções e nas inovações, novas tecnologias na Justiça do Trabalho também. Muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço a você e a todos os ouvintes.